Edward McAllister gostava de ler. Ele estava ávido por isso. Ele era um bibliófilo limítrofe. Lia livros, jornais e revistas. Desde criança ele lia. Ele não conseguia se lembrar de uma época em que não sabia ler. Nem conseguia se lembrar de quem o ensinou a ler. Deve ter sido a mãe dele. Ele sabia que havia aprendido a ler com proficiência bem antes das outras crianças de sua idade, pois quando ingressou no ensino fundamental, que alguns chamam de fundamental, estava auxiliando o professor como auxiliar de sala de aula, auxiliando outras crianças. Ele se chamava Ed na época. Parece que as pessoas dão hipocorismos ou apelidos aos jovens, como Charles se chama Chuck e Robert se chama Bob. A maioria das crianças cresce com esses nomes de infância e na idade adulta volta ao nome de batismo. Esse foi o caso de Edward, que não queria mais ser chamado de Ed. Ele tinha um amigo de infância com quem permaneceu amigo em sua vida adulta, chamado Michael. Edward aí não chamava de Mike. Edward e Mike tinham acabado de almoçar juntos em um café local, onde ambos comeram um sanduíche Hellben, que consistia em pastrame, queijo suíço e chucrute no pão de centeio. E cada um pediu uma porção de batatas fritas crocantes. Eles continuaram sua conversa normal, que incluía seus gostos da liga principal de beisebol, política e seus melhores locais de pesca. Os olhos de ambos os homens eram maiores que seus estômagos. Eles mal conseguiam se afastar da mesa. Estavam tão estufados. Depois de cada refeição, eles disseram que não iriam mais se divertir com tal gourmandisme, mas na maioria das vezes o fariam. Agora era hora de sair do grande almoço. A cidade em que residiam era um lugar movimentado. Havia lojas de todos os tipos: açougue, padeiro, armas e munições, ferragens, mercearia, charutaria, onde se podia comprar 9 bons charutos por um, quartos, barbeiro, consultório médico, armarinho, sapataria, chapelaria acessível e uma loja que vendia principalmente cestas e alguns utensílios de cozinha. E foi aí que Edward viu algo um pouco diferente na vitrine. Sentira-se tentado a parar na farmácia para comprar uma pomada de reumatismo para o joelho. Mas agora, aquela vitrine havia captado seu interesse. Ele pensou: agora, isso é algo que se pode encontrar em uma loja geral ou nas capelas de Cabanas Furfures, ou mesmo nos novos Warrels, mas aqui na loja de cestas parece um tanto notável. Ele e Mike entraram na loja e consultaram o dono da loja sobre o que chamou a atenção de Edward na vitrine. O dono da loja, de bom grado, recuperou o item, e Edward ficou maravilhado com o artesanato. Ele então os experimentou. Eles eram confortáveis, assentavam-se bem em seu nariz e tinham o comprimento exato de suas orelhas. Simplesmente um óculos. Esses óculos eram maravilhosos. Ele ficou surpreso com a forma como eles tornaram tudo mais claro. Não havia dúvida em sua mente. Por esse preço, eles eram um verdadeiro roubo, e pesando os benefícios, ele os comprou na hora. Depois de visitar algumas lojas a mais, Edward pegou seu remédio na farmácia e visitou a armarinho para comprar 3 botões pretos para um casaco que precisava consertar. Depois, os homens voltaram para casa. No caminho, Edward explicou a Mike como esses novos óculos eram uma dádiva de Deus. Ao longo dos anos, talvez devido ao cansaço visual e um pouco de astenopia por ler longas horas, ou talvez apenas pela idade, Edward percebeu que precisava desesperadamente de mais luz para ler, e às vezes as letras pequenas pareciam borradas. Originalmente, ele atribuiu sua leve perda de visão ao cansaço, e não à deterioração genética que costuma ocorrer à medida que envelhecemos. Mike ainda tinha uma visão impecável, então ele não precisava de óculos, embora ele os experimentasse a pedido de Edward apenas para descobrir o mundo embaçado, e isso o deixou meio enjoado. Edward acompanhou Mike até sua casa. Mike era casado e tinha um filho pequeno, e já era hora de jantar. Ele gentilmente convidou Edward para jantar com sua família, mas Edward recusou. Ele ainda estava cheio do almoço e ansioso para chegar em casa e fazer algumas leituras com seus novos óculos. Uma vez em casa, Edward descobriu que a caminhada lhe deu um pouco de apetite. Em vez de uma grande refeição, ele simplesmente comeu uma cenoura crua e preparou um bule de café para a noite. Ele estava ansioso para passar a noite lendo um de seus autores favoritos, William Blake, o poeta. Sentado em sua poltrona favorita, acendeu algumas velas, sabendo que a noite logo cairia e ele precisaria de luz artificial para ler. Ele também mantinha uma lanterna pendurada sobre a cadeira, mas ainda não era obrigado a acendê-la àquela hora do dia. Sua leitura essa noite foi The Continental Prophecies, que dificilmente era uma leitura leve,
mas Edward adorava se entregar a tais controvérsias. Ele sempre dizia: "Eu leio tudo e acredito muito pouco. Ninguém precisa concordar com o que lê. É preciso apenas desfrutar do prazer e da satisfação de ter a capacidade de ler." Com uma xícara de café na mesinha lateral, Edward colocou os óculos e começou a ler. Isso era tão incrível, o fato dele ser capaz de ver tão claramente sem esforço. Seus olhos estavam vivos novamente, embora ele não soubesse o quão mortos eles haviam se tornado com o tempo. Se existe um milagre nessa vida, esses óculos são do céu, ele pensou, um enxame de pensamentos passando por sua mente curiosa. Nada em toda a sua vida foi tão revolucionário, tão grandioso, tão vantajoso quanto esses óculos. Se ele soubesse anos atrás que diferença eles teriam feito, ele teria um par em cada cômodo de sua casa. Implementar o prático. Porque todo mundo não tinha um par, ou dois, ou três. O que ele pagou por esses óculos não era nada comparado ao quão proeminentes ele os considerava. Leu até o ponto em que o sol começou a descer no horizonte. Acendeu a lanterna e preparou outra xícara de café. Edward leu pelo que pareceram horas, então o sono caiu sobre ele e ele não conseguiu mais reter o que estava lendo. Ele sabia quando ficava semi-consciente e que era hora de se preparar para dormir. Edward caiu no sono no momento em que sua cabeça bateu no travesseiro. Ele dormiu profundamente sem um único sonho memorável até que de repente acordou, ouvindo um barulho incessante em seu quarto. Agora, totalmente acordado, ele não conseguia mais ouvir o som que o havia tirado de seu sono. Ele viu claramente que ainda era noite, e obviamente era muito cedo para sair da cama. Mas ocorreu-lhe o pensamento de que, como não estava mais com sono, poderia muito bem fazer mais algumas leituras. Ele não tinha nada melhor para fazer. Ele sabia que qualquer tentativa de forçar-se a voltar a dormir seria inútil. Ele não estava trabalhando essa semana, então poderia ir e vir quando quisesse, comer quando quisesse, dormir quando quisesse, ler quando quisesse, e ler era o que ele deveria fazer agora. Edward colocou os óculos. Ele adorava aqueles óculos. Tudo parecia muito mais claro para ele, e ele acreditava que eles poderiam até melhorar sua aparência. Não que fosse um homem pouco atraente, mas acreditava que talvez com os óculos parecesse mais distinto, mais apresentável. Ele certamente tinha mais confiança. Ele leu por algumas horas, depois preparou um café da manhã leve, depois ele sentiu que devia passear. Ele carregava consigo um livro, O Tratado da Natureza Humana, do filósofo e historiador David Hume. Ele pensou que encontraria um lugar tranquilo ao ar livre para fazer sua leitura. O ar da manhã estava fresco e agradável, como deveria ser nesse dia de final de primavera. As flores desabrochavam, as árvores brotavam, tudo estava ficando verde na natureza, enquanto o sol se levantava no horizonte. Sem orvalho esta manhã, pelo que Edward estava grato. Isso significava que seu banco favorito do parque não estaria úmido e ele ficaria sentado lendo até que o parque começasse a ficar cheio. Ele não gostava de grandes multidões. Ao se ver sentado no banco, ele se distraiu. Algo desviou sua atenção de seu livro sobre a natureza humana e gravitou para um homem passeando com um cachorro. Ele se parecia com qualquer outro homem comum, e o cachorro era de uma raça respeitável, não vira-lata. O estranho foi que, conforme o homem e o cachorro se aproximavam, a imagem do homem se metamorfoseava em algo asqueroso, totalmente indefinido. Por um breve momento, a forma do homem era simplesmente algo diabólico. A brevidade da mudança foi tão horrível que instintivamente Edward se encolheu, forçando um suspiro agudo de sua garganta, que na verdade não saiu de sua boca. O que ele viu ou pensou ter visto foi o rosto e a cabeça do homem se transformando em um rápido instante furtivo em um crânio branco, como uma terrível tonsura em uma cabeça carmesim. Tão rapidamente quanto a transmutação ocorreu, a aparência do homem mudou de volta para a forma humana novamente, e ele deu a Edward uma expressão de sobrancelha enrugada, tirando Edward de seu estado hipnagógico. Ele só ficou encantado com o homem por uma fração de segundo, mas esse homem fez contato visual, quebrando o transe. Embora Edward tenha saído instantaneamente da fixação do sonambulismo e desviado o olhar, ele fez questão de voltar os olhos para o homem depois que ele passou por ele. Tudo parecia normal para ele. Tirando os óculos, Edward esfregou os olhos, acreditando sem dúvida que seus olhos deviam estar cansados e agora, desde que o sol nasceu, devia ter havido alguma ilusão de ótica. Embora confuso, ele voltou a colocar os óculos no rosto. Ele decidiu ficar parado por enquanto e descansar antes de se aventurar. Ele estava indisposto após o evento ilusório, não sendo capaz de racionalizar o que acabara de ocorrer. Duas mulheres se aproximavam, atravessando o parque de braços dados. Ele assumiu, mãe e filha.
irmãs ou melhores amigas. Ele admirou seus passos e risadas, pensando que deviam estar compartilhando boas notícias uma com a outra. Incapaz de ouvi-las falando, ele notou estranhamente que podia ler seus lábios de onde estava sentado. Ele nunca teve essa habilidade antes, mas podia ouvir toda a conversa. Embora elas pensassem que a conversa delas era anônima para qualquer pessoa ao redor, Edward podia entender cada palavra. Elas estavam rindo, mas falando sobre matar alguém. Suas línguas se tornaram fogo em suas bocas, e as chamas dançaram em suas roupas e cabelos. Mas elas não queimaram. Elas foram consumidas por um fogo brilhante, mas não foram afetadas pelas chamas que saltavam sobre elas. Ele fechou os olhos, desistiu de todos os pensamentos e tirou as conclusões de sua cabeça. Então reabriu os olhos para vê-los passar, alheios ao inferno de fogo pelo qual estavam cercados. Visivelmente abalado, sem saber como conseguiu invadir a privacidade das mulheres, tirou os óculos uma segunda vez e enfiou os nós dos dedos nos olhos na tentativa de limpar qualquer coisa que as causasse tais alucinações falaciosas. As duas mulheres, como o homem e o cachorro, passaram por Edward de maneira normal, sem evidências de mutações inexplicáveis ou evidências de fogo. Edward considerou o que havia testemunhado. Estou doente. Ele colocou as costas da mão na testa para sentir a febre. Sem febre. Isso é bom, eu acho. Ele permaneceu profundamente perturbado, deprimido e ansioso. Ele era um homem de caráter robusto, mas essas duas instâncias do inexplicável o fizeram examinar sua sanidade. Mais pessoas se aproximavam, provavelmente a caminho do trabalho ou possivelmente compradores matinais esperando chegar antes dos que dormiam tarde às lojas para comprar os melhores cortes de carne e os pães mais frescos. Pela terceira vez, ele colocou os óculos de volta no rosto, e as aparências das pessoas que se aproximavam começaram a se alterar. Algumas mudanças foram mais gráficas dessa vez, como o teste de Rorschach de manchas de tinta. Eles eram híbridos de vanguarda macabra, morta-viva, ameaçadora e sinistra, com olhos negros fundos. Um fenômeno assombroso. Seus rostos se contorceram em um branco pálido. Ele notou como seus olhos pareciam horríveis, caídos como se fossem cera, e seus rostos estavam queimando. Por mais discursivo e não didático que sua mente tenha se tornado, ele se forçou a permanecer dentro de seu juízo. Sua sobriedade não podia ser questionada, mas ele estava preocupado que talvez estivesse tendo um derrame. O vazio desceu em um apelo solidário sobre seu coração. Ele tinha ouvido falar de outras pessoas tendo episódios de loucura do nada, mas não relacionou isso com insanidade. Ele acreditava que estava pensando corretamente, mas o homem que perdeu a cabeça não acreditaria estar agindo normalmente. Essa contradição agora atormentava sua mente, e sua lógica estava em questão. Ele processou o que testemunhou e exteriorizou. E estes devem ser eventos fenomenológicos temporários, não diretamente associados ao seu próprio bem-estar e sustentabilidade. Necessitado por dúvidas trêmulas, ele optou por deixar o parque. Os nervos de Edward estavam à flor da pele, e com muito esforço ele tentou resumir esses eventos, subcategorizando-os em uma pasta mental estranha de sua mente. Ele sentiu que se essas visões explícitas continuassem, ele teria que permanecer o mais discreto possível, visto que tais coisas poderiam arrastá-lo para o hospício. Como ele perdeu a cabeça? Foi uma pergunta que ele fez a si mesmo. Por outro lado, se ele não tivesse enlouquecido, esses eventos de escuridão duvidosa poderiam ser reais? Indo direto para casa, ele bebeu um copo grande de água e forçou alguns biscoitos salgados goela abaixo, esperando que essa combinação acalmasse a sensação nauseante de inchaço e nó no estômago. Ele ponderou com uma causa deliberada, e a única conclusão que ele teve foi, incrivelmente, que havia algo excepcionalmente macabro em seus novos óculos. Ele só começou a ter esses episódios monstruosamente mórbidos desde que comprou os óculos. Poderia ser potencialmente os óculos amaldiçoados? Que ridículo, respondeu a si mesmo. Ele não poderia suportar muitas visões mais hediondas. Isso tudo foi puramente inferencial. Uma batida em sua porta o assustou, tirando de um pensamento profundo. Segurando os óculos nas mãos, ele supôs que só havia uma maneira de descobrir se esses óculos tinham algo a ver com essas cenas terríveis. Colocou-os de volta no rosto e foi até a porta. Foi Mike quem veio visitá-lo. Mike parecia normal, não havia nada assustador ou medonho nele. Mike podia ler no semblante de Edward que algo estava errado. O que há, meu amigo? Parece que você viu um fantasma. Edward pensou. Que irônico. Ele hesitou antes de responder, sua mente imaginando cenários de possíveis respostas que ele poderia dar a Mike. Uma resposta séria seria: não, está tudo bem. Nada acontecendo aqui. Acabei de voltar de uma caminhada.
Essa seria a resposta. Ou ele poderia responder a Mike com: esses óculos estão possuídos pelo diabo e quando os coloco eu vejo sangue, sangue coagulado, maldade de todo tipo. Mas ele não queria levantar suspeitas sobre sua saúde mental e bem-estar. Então ele respondeu a Mike: fui passear, me senti um pouco estranho no parque e voltei para casa para pegar um pouco de água. Preocupado com seu amigo, Mike encorajou Edward a se sentar e trouxe outro copo d'água para ele. Não estamos ficando mais jovens, meu amigo. É fácil hoje em dia exagerar. O verão vai ser escaldante. Você não quer ter uma insolação lá fora. Edward riu e tomou um gole de água, cansado do que os copos poderiam revelar a seguir. Os dois ficaram sentados por um tempo, conversando e planejando o que fazer nos próximos dias. Eles falaram sobre pescar, beber, apenas fazer essas coisas de homem, já que nenhum dos dois precisava trabalhar por uma semana. Preocupado e nervoso que talvez não fossem os óculos, já que não havia nenhum episódio desde que Mike havia chegado, ele removeu os óculos e os colocou em sua mesa lateral. Depois de um tempo, Mike mencionou que precisava cortar a grama de seu quintal e se Edward estivesse disposto a isso, talvez depois os dois pudessem fazer alguma coisa, jogar xadrez, ir ao pub para uma partida de bilhar, algo diferente de nada. Edward disse: perfeito, parece bom para mim. Ele colocou os óculos de volta no rosto e observou seu amigo sair. Ele continuou observando Mike enquanto caminhava, então aconteceu de novo. A princípio, enquanto Mike se afastava, ele caminhava com uma marcha normal. Quando começou a mancar, Edward notou que Mike se curvava como se sua coluna tivesse se curvado de forma não natural. Seus braços se alongaram de maneira simiesca e parecida que gotas de sangue pingavam de suas pontas dos dedos. Edward gritou: Mike! Mike não se virou. Ele continuou a se afastar, arrastando um pé atrás de si, como se fosse manco. Edward fez uma pausa, sem saber o que fazer a seguir. Havia algo que ele pudesse fazer? Sua única opção era remover os óculos. Quando o fez, Mike mais uma vez se afastou e parecia absolutamente normal. Edward ficou na encruzilhada da disposição pessoal e lógica, debatendo sobre o que deveria fazer, ou melhor, poderia fazer. Ele considerou e argumentou todas as evidências disponíveis. Parte dele achava que a novidade dos óculos era autêntica demais para não ser usada, mas faltava-lhe qualquer poder dentro de si para controlar o que via e quando via. A outra parte dele sentia tanta repulsa pelas imagens malignas, derrotado, que não havia outra escolha a não ser desistir delas. Não havia outra interpretação ou impressão a derivar disso. Sua constituição não era forte o suficiente para suportar imagens e visões tão horríveis. Ele acreditava que o que via não era apenas o verdadeiro corpo que manifestava as lutas internas de cada pessoa, algumas piores que as outras, mas também via suas intenções. Os óculos revelavam os adormecidos e os acordados. Esse pensamento incalculável deu a ele mais do que apenas um arrepio superficial na espinha. Trouxe à tona a tumultuada carnificina humana em revelação noturna. As libertinagens e vícios que a maioria das pessoas escondia de seus vizinhos. Edward podia ver claramente. Segredos guardados, as mentiras que as pessoas contavam, os óculos os revelavam ao usuário. Suas consciências culpadas foram iluminadas. A horribilidade através dos óculos era um reflexo de como as pessoas estavam realmente lidando com suas vidas. Na maioria das vezes, parecia que as pessoas estavam aguentando e os óculos não revelavam nada de normal, ou alguma pequena reviravolta. Para outros que pareciam estar em um ponto de ruptura, as imagens eram muito mais gráficas. Havia uma barbaridade em algumas pessoas. Uma cena assassina se materializava, destacada com maculação de sangue carmesim espalhado por toda parte, com a expiação do crime ainda não resolvido, não confessado, ainda não condenado. Pois esses eram os crimes a serem cometidos. As transgressões de suas consciências culpadas, manifestadas em terror oculto e opressão misteriosa dentro dos corações pertinentes sem descanso. Alguns eram perigosamente sem alma, agindo de acordo com suas más intenções. Os óculos eram uma porta de entrada para a malevolência sobrenatural. Edward concluiu que a coisa mais assustadora não era realmente as atrocidades visíveis que ele foi forçado a ver, mas que os óculos amaldiçoados o mantinham encantado. Isso o perturbou mais. Por outro lado, quando colocou os óculos e se observou no espelho, não viu nada repugnante nem inquietante. Ele tinha quase certeza de que era um bom homem, sem vinganças ou ódio. Nem estava terrivelmente perturbado em sua alma. Incapaz de lidar com esses espelhos na alma, ele devolveu o óculos à loja naquela tarde para ser reembolsado. O dono da loja não teve nenhum problema com a devolução e ofereceu a Edward um par diferente.
Edward explicou que depois de usar os óculos por um tempo, percebeu que as lentes eram muito fortes e machucavam seus olhos. E ele optou por não trocar os óculos por um novo par, mas sim recuperou o dinheiro e voltou para casa, livre dos malditos óculos. Mais tarde, Edward e Mickey optaram por ir ao pub para jogar alguns jogos de bilhar um pouco. Mickey geralmente ganhava esses jogos, mas essa noite eles dividiram 2 jogos cada antes de ambos concordarem que estava ficando tarde e voltarem para suas casas. Ao entrar em sua casa, Edward acendeu uma lanterna e se jogou em sua poltrona com o livro na mão. Foi quando ouviu um barulho persistente vindo da cozinha. O que poderia ser isso? Ele bufou enquanto virava a esquina para a cozinha para investigar. O barulho parou quando ele entrou na sala. Ele ficou congelado, ouvindo atentamente até o barulho soar novamente. 1 minuto se passou apenas com a respiração normal da velha madeira da casa e o estranho estalo, como se a casa estivesse se esticando. Ele praticamente pulou de susto quando ouviu o barulho novamente. Era um vigoroso ruído de arranhão e um zumbido. O barulho vinha de uma das gavetas da cozinha. Malditos ratos! Ele disse em voz alta enquanto pegava uma panela. Ele não queria esmagar um rato com uma boa panela, mas era a única ferramenta para matar roedores à sua disposição. Os arranhões continuaram enquanto ele rastejava suavemente até a gaveta. Com facilidade, ele abriu a gaveta e, para seu choque e consternação, não havia nenhum rato, ou mesmo vestígio de um roedor morto para ser encontrado. Mas o que ele localizou foram os mesmos óculos que ele havia devolvido para um reembolso no início do dia. Como isso é possível? Exclamou ele, estupefato. Inacreditável! Ele reagiu exasperado, os braços caídos ao lado do corpo e apenas os olhos arregalados se moveram ligeiramente. Com esforço, fechou novamente a gaveta e começou a sair da cozinha, quando se ouviu novamente o arranhão vindo da mesma gaveta. Ele correu para a gaveta, agora totalmente perplexo e irritado. Ele não estava mais hesitante. Ele largou os óculos no chão e pisou neles com os 2 pés. Ele limpou os pedaços quebrados. A lente foi quebrada e as orelhas dos óculos estavam dobradas além do conserto. Ele rapidamente os jogou na lixeira e saiu em direção à sua sala de estar, quando foi parado pelo som de arranhões. Lentamente, ele se virou, olhando por cima do ombro para ver a gaveta da cozinha já aberta. Isso não pode ser. Ele sussurrou como se alguém pudesse ouvir. Descrente do que estava vendo e ouvindo, ele podia sentir os cabelos de sua nuca se arrepiarem, enquanto o horror se intensificava. Sua condição estava piorando à medida que os pelos espetavam seu pescoço. Como um objeto inanimado pode ser tão amaldiçoado a ponto de retornar perpetuamente, movendo-se rigidamente, em estado de paralisia quase total, ele conseguiu cruzar a cozinha até a gaveta novamente para enfrentar seu antagonista. Seu pensamento estava temerariamente desordenado, enquanto seu pescoço e testa queimavam com um calor crescente, mas ele foi compelido a investigar. Um catálogo de momentos veio à sua mente na forma de uma miríade de memórias. Memórias de entes queridos e familiares. Ele contemplou. Esse é o tipo de coisa em que se pensa em seus momentos finais de vida. Com um olhar etéreo, as palmas das mãos úmidas de suor nervoso, ele olhou para a gaveta aberta. A relutância lógica não era o mesmo que covardia. Pensou consigo mesmo. Lá estavam eles sem nenhum arranhão, como novos, seus óculos. Ele concordou e retirou os óculos de seu lugar de descanso, nunca se sentindo mais diáfano do que nesse exato momento. Enquanto olhava para eles, ele ficou rígido, inexplicavelmente rígido na mais incomum falta de jeito. Suas mãos começaram a tremer incontrolavelmente, como se a máscara de mortalha tivesse sido colocada sobre seu rosto aterrorizado. Esses óculos eram algo dragado de algum inferno antiquado? Edward jogou-os de volta na gaveta e recuou defensivamente, não querendo ficar preso em tal bruxaria. Sua resistência desesperada, mas ineficaz, parecia inútil. Com dúvidas duvidosas, ele se aproximou da gaveta mais uma vez e lançou um olhar fixo para os óculos que estavam ali à vista. Ele sabia que só tinha uma escolha. Tocado por uma conotação de estar completamente desnudo, em gradação crescente, ele admitiu que não tinha livre-arbítrio. Quais seriam as implicações se ele ignorasse os óculos e aprender a conviver com eles? Ele não ousou descobrir. Ele colocou os óculos no rosto e instantaneamente toda a sua apreensão e pavor desapareceram, desaparecendo sem o resíduo de qualquer pavor. Ele estava em seu domínio terrível. Reconhecidamente, ele podia ver muito melhor com esses óculos. Ele teria que racionalizar o uso deles. Não seria fácil, mas ele não poderia mais ser atormentado. A necessidade de circunspeção vigilante havia terminado. Ele se rendeu ao encantamento, nunca se sentindo mais saudável. A noite caiu e Edward lia volumes com os óculos e dormia como um bebê, com os óculos ao lado dele em sua mesa de cabeceira.
De manhã levantou-se, lavou o rosto, pôs os óculos, vestiu-se, tomou um café e saiu porta fora, em direção ao pequeno café onde ele e Michael se encontravam para tomar café todas as quartas-feiras. Michael já estava sentado, mas ainda não havia tomado uma xícara de café. Boa noite, Michael perguntou. Noite muito interessante, tem um monte de leitura realizada, Edward respondeu. Você está pedindo de sempre? Michael sabia que Edward sempre pedia bacon e ovos em torradas integrais. Não, acho que vou tentar algo diferente, talvez as panquecas de mistilo. Edward respondeu, olhando para cima para ver o rosto de Michael. Uma bagunça sangrenta distorcida, sua carne dividida em duas, como se tivesse sido atingido por um machado. Um pouco surpreso, mas sabendo que os óculos produziam esses efeitos estranhos, Edward continuou falando como se visse tudo da mesma forma que todo mundo via. Quando a garçonete veio até a mesa, ele ignorou sua aparência de zumbi e seus olhos escurecidos. Ele pediu as panquecas de mistilo, sabendo que estava sempre assombrado. Isso era algo que Edward não acreditava que pudesse se acostumar, ver os mortos, os mutilados, algumas pessoas andando com as asas quebradas como se fossem anjos caídos. Ele finalmente supôs, com uma revelação terrível, que com esses óculos ele podia ver os demônios internos das pessoas. Aquelas coisas de tormento que as pessoas devem suportar sozinhas. Ele viu o sofrimento, a dor, a injustiça de sua situação atual. Não era algo para o qual alguém pudesse se preparar, mas ele suportou. Edward pensou, de certa forma, que ele era abençoado porque podia ver o mal pelo que era. Compreendia melhor e reconhecia o sofrimento que algumas pessoas, infelizmente, conviviam mais intimamente do que antes, sem uma só alma que lhes tirasse o peso. Esses óculos o tornavam uma pessoa mais agradável, uma pessoa que se esforçava para ajudar os necessitados. Edward morreu aos 62 anos com Mike ao seu lado. A curta doença de Edward foi muito repentina, mas ele conseguiu colocar seus negócios em ordem e se despedir de seus amigos e familiares. Ele faleceu tranquilamente e sem dor durante o sono, usando os óculos até o fim. Michael morreu no dia seguinte. Ele havia sofrido um ataque cardíaco fulminante. Ele foi encontrado usando os óculos de Edward.